Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui, esta noite, o presbítero Jorge, minha pessoa, juntamente com a minha futura missionária, minha esposa, a irmã Kátia. Amém? A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Vamos assim ministrar a palavra de Deus nesta noite, amém? Um estudo bíblico sobre uma visão correta de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu peço a minha esposa para assim ler Isaías, capítulo 6, versículo 1. Pode fazer a leitura, minha querida. Só o primeiro? Isaías capítulo 6, primeiro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia diz, irmão, que Isaías ele teve uma visão, sobre o Senhor. Então todos devemos ter essa visão, Glória a Deus. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, E a Bíblia diz que, glória a Deus, os serafins, irmãos, eles estavam por cima dele, glória a Deus, adorando ao Senhor, No momento em que as nações de Israel pensavam que Deus tinha, virado as costas para ele, que Deus virara as costas, e tinha os abandonaram, Isaías, ele, ao ver, glória a Deus, assentado o Senhor, no alto sublime trono, glória a Deus, ele fez o que, irmão? Ele viu uma visão, Ele teve uma visão correta da soberania de Deus, Glória a Deus. Veja aí, minha querida, Isaías, capítulo 6 e o versículo 1 novamente. Recapitule aí, por favor. Recapitule aí, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. O 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os anjos eles estavam adorando ao Senhor. Glória a Deus, Eles estavam enaltecendo, a sua santidade. Glória a Deus. Então, essa foi uma visão que Isaías ele teve, uma visão correta que devemos ter de adorar ao Senhor, Glória a Deus. O versículo 5 diz o quê? O versículo 5 do capítulo 6, Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui a Bíblia revela, irmão, que, Isaías, ao ter essa visão correta de Deus, o que é que acontece? Ele reconhece a sua fragilidade, humana, Ele viu que, como tinha visto o Senhor, ele não era digno nem de estar vivo mais. E ele temeu, Ele temeu, glória a Deus. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios,
Glória a Deus. Os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor. Ele disse que era um homem puro. Também ele disse, eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando muitas vezes a gente contempla a santidade de Deus, né? Quando a gente contempla, né, ao Senhor pela fé, glória a Deus, nós vemos a nossa pequenez diante de Deus, né? Isso agrada a Deus quando a gente reconhece, né, que somos necessitados, carentes de Deus, né? Porque precisamos do Senhor para nos santificar em nossa vida, nos purificar, né? E eu sou grato a Deus porque o Senhor, né? Glória a Deus, ele diz aqui, né, em sua palavra, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, ó: vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Quem faz isso é Jesus, que limpa o homem do pecado. Amém? Glória a Deus. Veja aí, minha bênção, o versículo 6, 7 e 8. O que diz? O 5, 6 ao 8. Isaías. Ele aprendeu a santidade de Deus e o seu estado de pecado. Leia aí, versículo 5 em diante. Aqui, né? Capítulo 6. Pode ir. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do alto do altar com uma tenaz. Aqui a Bíblia revela, irmão, que Isaías ele foi o que? Socorrido pelo perdão de Deus. Muito bom, né? Glória a Deus, ser agraciado por Deus. Enquanto, né, muitos ficam sem entender e compreender, né? Quando Deus ele chama, quando Deus ele escolhe, né, para a obra dele, a obra do Senhor, né? Quando Isaías reconhece que ele, né, necessita, né, do Senhor, ele diz, eu estou perecendo, ai de mim, né? Aí o Senhor, ele envia um serafim, né, e tira uma brasa viva com a tenaz do altar e toca nos lábios de Isaías e diz, a tua iniquidade, né, foi tirada de ti, né? Os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus, ele foi socorrido pelo perdão de Deus. Isaías naquele momento ele foi purificado, se tornou o que, irmão? Pronto. Sabe para quê? Para o chamado de Deus. Chamado de Deus é ser testemunho de Deus, testemunho de Cristo. Sabe para quê? Para outros salvarem. Porque nós estamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque os discípulos perseveraram, os apóstolos perseveraram, né? E o Senhor lhe deu condições para isso. Glória a Deus. E alguém orou pela nossa vida, intercedeu. Alguém fez a obra, anunciou o Evangelho. E hoje estamos aqui, por misericórdia, chamados por Deus para dar continuidade à obra do Senhor, né? Então, essa é uma visão correta que Isaías ele teve de Deus ao ver os anjos adorando, os serafins enaltecendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que eles estavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele viu que estava perecendo. Ele sentiu a necessidade de servir a Deus, mas ele era incapaz. Bom é quando Deus ele faz com que a gente reconheça sobre isso. Veja aí, sobre, né, adoração, né, da descoberta, né? Veja aí o versículo 4, o que é que diz? Isaías.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Ali foi sobre a adoração, né? Ao qual o Senhor estava com a sua essência, né? Presente, glória a Deus, naquele lugar, né? Quem é Deus, né? A glorificação de Deus é a exaltação da sua glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nós devemos o quê? Meditar de coração, certo? Em Deus e deixar, né, a imagem ser criada na nossa mente, como os cristãos primitivos. Quando nós deixamos a imagem do Senhor ser criada na nossa mente, é espiritualmente. Deus é vivo e não vai deixar a gente confundido, como a palavra de Deus diz, que Deus ele não é Deus de confusão. Entendeu? Glória a Deus. Esse Deus, ele nos ama com um amor eterno, irmão. Veja aí, minha bênção. Romanos. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o que diz? 23? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja mesmo, eu e vocês somos o quê? Pecador. Verdade? Sim, remido. Entendeu? Ainda em outrora pecadores, sem confessar o pecado, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos amou. Entendeu? Ele nos amou. Davi experimentou o perdão de Deus e mudou. Entendeu? Então eu e você, né, temos que experimentar o perdão de Deus, né? Por quê? Porque só o Senhor perdoa, né? Ele é quem nos dá o perdão para o quê? Para os nossos pecados. Veja aí, minha bênção. Salmo 32, versículo 1 ao 5, né? Diz assim: a salvação é para todos o que busca e o crê, né? Aí fala sobre o tema, a felicidade, né? Eu acho bonito esse tema, né? Sobre o homem perdoado, que diz assim: a felicidade do homem perdoado, a exortação ao arrependimento. Salmo 32, verso de número 1 ao 5. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja mesmo, a palavra de 5, Deus né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobre, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A Bíblia diz que Davi, enquanto calava-se, a mão do Senhor pesava sobre ele. O humor dele se tornou em sequio, né? De estio, né? Ele não tinha mais alegria, né? O fardo estava pesado por causa do quê? Dele não confessar o pecado. Mas quando ele confessou, o Senhor retirou a mão dele. Bom é quando o homem reconhece que é necessidade de Deus e não encobre o pecado. Amém?
Porque a Bíblia diz que Deus ele conhece o que está oculto na mente do homem. Nada esconde dos olhos de Deus. Né? Alguém pode tramar, esconder, procurar, né? Fazer algo que não é do agrado de Deus. Mas o Senhor conhece e sabe onde ele está. Bom é se arrepender, né? Bom é se arrepender, porque quando Deus ele castiga, só Deus. Quando Caim matou Abel, Deus disse: onde está teu irmão? Esse sou eu, guardador do meu irmão. Ele disse: a terra está clamando por causa do sangue do teu irmão. Entendeu? Foi derramado. Agora, quando tu trabalhar, a força da terra não vai dar mais para você produzir seus alimentos. O castigo. Às vezes tem até um dom, um talento, aí Deus me permite. Satanás, ele era o quê? Um querubim ungido, né? E Deus, ele fez com que ele caísse, né? Por causa de quê? Do pecado. Ele soberbeceu, né? Ele soberbeceu, então ele caiu. Eu fico aqui a meditar nessa mensagem, né? Muito importante aqui sobre o orgulho. Eu vou levar aqui para esse lado aqui um pouquinho. O Espírito Santo de Deus, ele me quieta, né? E eu tenho que falar sobre essa palavra. Diz aqui a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós. Tá vendo? Para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Né? E diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba. Diz também: com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichinhos te cobrirão. Verso 12 de Isaías, capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer o reino, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades. A Bíblia diz, irmão, que ele, né, estava no Éden. Glória a Deus, né? Glória a Deus, estava no Éden, jardim de Deus, entendeu? E ali a Bíblia diz que o inimigo, ele caiu por terra. Glória a Deus, aleluia, por causa da soberba, né? Por causa da soberba, né? Então é necessário que o homem, glória a Deus, vigie, né? Vigie, glória a Deus, com, aleluia, soberba, né? Soberba da vida. Eles querem crescer, ser grande, né? E só Deus é quem tem, né, de misericórdia, né, de cada um de nós. Glória a Deus. Se não for o Senhor na nossa vida, né, a gente, né, tá perdido, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 28 de Ezequiel. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. A sordônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos seus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que fostes criado. Foram preparados, né? Isso aí foi quando Deus criou Lúcifer, né? Deixou ele ali, né? Belo, e diz assim: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras fogueadas, andavas, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto. Te tornaste e nunca mais serás para sempre. Quando Deus aí tira, né, o dom, o poder que o homem tem, o talento, deu só Deus, tudo é dele, entendeu? Então aí Satanás caiu porque se achou muito belo, a posição que deveria assumir, uma hierarquia muito grande, ser venerado. E tem pessoas que muitas vezes ficam enganadas com um espelho, com uma veste, na vaidade, né? Se idolatrando. Santo é Deus, lindo e belo é Deus, muito mais que isso, entendeu? Seja simples, né? Deus ele gosta da humildade, glória a Deus, né? Ele é fiel, né? Glória a Deus. Vamos aqui ver a palavra do Senhor no livro de Jó, né? Capítulo 1 e o versículo 21, que diz, né, a palavra do Senhor no livro de Jó, fica próximo ao Salmo, né? Pra cá. Depois disto é Jó, capítulo 1, verso 21, que aqui diz? Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus. Amém. Versículo 21. Versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aí, irmão, é uma visão correta da soberania de Deus. Entendeu? Glória a Deus. A soberania de Deus era a de Jó, né? Glória a Deus. Ele teve aquela visão, né,
de se humilhar ao Senhor, né? Ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele viu que Jó, ele não serviu ao Senhor pelas riquezas que tinha, os bens materiais, sendo ele um homem, né, íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O inimigo invejou-se da vida de Jó e foi tocar, né, em Jó, pediu ao Senhor permissão. Ele não ficou satisfeito de ser expulso do reino de Deus, tentou Adão e Eva destruir, tirar os privilégios, que é o que o inimigo tenta, tirar os privilégios da vida do ser humano, né, do homem e da mulher. Ele quis trazer para a vida do casal a morte, a infelicidade, a tristeza, né, enquanto Deus deu a alegria eterna, a vida eterna, né. Ele quis trazer a fome, né? Ele quis fazer perecer, mas o Senhor esteve no plano da nossa vida. E isso foi na vida de Jó. Jó era rico. Jó não necessitava de alimento. Jó era um homem farto. Jó abençoava aqueles que estavam necessitados. E o inimigo veio querer tirar os privilégios. Sabe por quê? Porque ele duvida, né, da nossa vida na presença de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Que ele teve uma visão, né? Teve uma visão, glória a Deus. Aleluia, Isaías, de reconhecer a fragilidade humana, né? Ele era uma pessoa frágil. Ele disse: ai de mim que vou perecendo. No capítulo 5, Isaías, ele pronuncia 6 ais contra a nação. Ele diz: ai do egoísta, no verso 8. Ai dos beberrões, no verso 11 ao 22. Ai dos teimosos, no verso 18. Ai dos falsos, no verso 20. Ai dos soberbos, no verso 21. Ai dos injustos, no verso 22. Mas quando ele vê a santidade de Deus, ele reconhece, ele diz: ai de mim que estou perdido, né? Pedro, quando viu Jesus operar o milagre da pesca abundante, clamou. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, né? Então, muitos, quando verem o Senhor, a santidade de Deus, eles temem por causa de quê? Da impureza, né, que é em sua vida, por causa de quê? Do pecado que tem, né, consumido e gerado que a morte espiritual, né? E uma visão correta de Deus, né, aponta nossas limitações, nossas fragilidades, nossas, né, futilidades, nossa miséria, né, e prostra-nos diante da santidade do Senhor, né? Devemos nos prostrar porque somos, né, pessoas frágeis, né? Aqui, ó, uma visão correta de Deus, ele aponta para o quê? Para a sua graça. Leia aí o verso 7 de Isaías, o que é que diz? Capítulo 6. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado, e o teu pecado. Pronto, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Em meu caos, Isaías, ele o quê? Recebe um toque da graça, né, perdoadora, né? Então, ele teve uma visão correta de que aponta para a graça de Deus, né? Está servindo ao Senhor, né? O Senhor, ele fez o quê? Com que houvesse um toque perdoadora, né? Uma visão correta de Deus alerta sobre o que? A urgência de quê? Da missão. Depois que se converte, qual o dever do crente? É o que Isaías ele viu que deveria fazer, né? Veja o verso 8 que diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem pessoas que não querem mais falar do amor de Jesus. Querem profetizar para crentes, bem materiais. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Paulo falou que haveria falso profeta. O que é que o falso profeta faz? Quer profetizar coisas que não é do agrado de Deus. Né? A Bíblia diz lá no livro de Lamentação: quem é o homem, quem é aquele que diz e assim aconteça quando eu, o Senhor, não o mande? E tem pessoas que vivem se embaraçando com um certo tipo de profeta, de pregador. Não quero ser mais crente que ninguém, mas o que a Bíblia ensina. Sabe o que é? Fazer prova de Deus. A Bíblia diz que existia um profeta velho e um profeta novo. Então o profeta velho, ele recebeu uma missão de Deus, né? Ele recebeu uma missão de Deus para quê? Para não comer e não beber, né? Ele estaria fazendo a obra do Senhor e não podia de maneira nenhuma, glória a Deus, comer, né? Ele estava consagrado para o Senhor. E o que acontece? Acontece que ele vai dar continuidade à obra do Senhor e assim, né? Ora a Deus, encontra um homem com a mão ressecada, o homem recebe a cura, né? Prega o evangelho, muitos se convertem, mas se deixa ser levado pela voz, sabe de quê? De terceiro. Tem pessoas que tentam me enganar e te enganar, né? Com o quê? Palavras, né? Mas aí você, né? Só vai ser enganado se você não buscar o Senhor, entendeu? Eu já passei por muita decepção na minha vida, através de pessoas mentirosas, entendeu? Profetizava, né? Que vivia em negócios, área de trabalho, né? Muitos disfarces, muitos enganos, né? Muitas promessas, né? E tudo falsa, entendeu? Isso aí eu acreditava, enquanto eu não percebia, não entendia, era imaturo. Mas se hoje houver algo na minha vida, eu vou para os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus fala. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Não só de madrugada. A Bíblia diz que o salmista disse: orarei pela manhã, orarei à tarde e orarei ao meio-dia. Paulo Silva estava orando à meia-noite. Amém, irmão? Então, é o segredo que você tem que ter. Orar. Para quê? Para que Deus ele venha na minha e na tua vida e dê a direção ali, ó. Converse comigo e contigo, né? Para que a gente não seja enganado. Chegou o profeta velho, convidou o profeta novo para o seu lar e ali pediu para ele sentar na mesa e se alimentar. E ele disse: não, Deus disse que eu não posso comer e beber. Ele disse: não, Deus falou comigo, você pode. A mesma coisa que a serpente disse: olha, não é assim. Deus sabe que no dia que tu comeres, serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele disse que não era assim. Você pode comer. Então ele mentiu. O pai da mentira ali no jardim do Éden enganou a Eva, né? E o profeta velho, usado pelo inimigo de nossas almas, enganou o profeta, o homem de Deus. E ele foi comer e beber. A voz dele bradou ele na mesa: quem te ordenou que comesse e bebesse? Não vá seguir conselho, não. Entendeu? De terceiro, não. Tenha intimidade com Jesus. Aprenda a ter intimidade com Deus. Entendeu? Para quando receber uma ordem, entendeu? De alguém na terra, um conselho, entendeu? Saber se Deus está no negócio. Porque é por aí que a gente vive. Pela palavra de Deus. Entendeu? Não é se embaraçando, né? Em adorações, não. Entendeu? Tem muitos que estão adorando tanta coisa, né? Mas qual o propósito? Qual a intenção? Temos que vigiar, né? Veja aí, minha bênção. O versículo 8. O que diz o versículo 8?
Capítulo 6. Uhum. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor perguntou: quem há de ir por nós? Né? Glória a Deus. Olha, Deus, aleluia, Ele tem uma obra. Ele nos dá a missão. A obra é de Deus, mas a missão é nossa. A nossa é nossa missão. Entendeu? A Bíblia diz aqui, né, livro de Romanos. Abre aí a Bíblia, por favor, minha bênção. Capítulo 10 de Romanos. Veja aí o que diz aí, versículo, né, 14 não, 13, versículo 13, né, ao versículo, aleluia, glória a Deus, 18, leia para mim, Do 13 ao 18, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouvirão, se por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, ela tem sido anunciada, né? Muitos têm ouvido, mas tem muitas pessoas que, né, necessitam ainda, né, de ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir. Então, o acreditar em Deus, o crer, né, que a Bíblia diz crer é acreditar, ela vem através de quê? Da palavra. Então, a palavra tem que ser o quê? Pregada, anunciada, para que o povo ele o quê? Tenha consciência que o Senhor está voltando, né? Então, ao ouvir a palavra de Deus, ele vai ter fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as provas das coisas que se existem, a prova das coisas que se existem. E o que acontece? Acontece que, além de a pessoa crer, confessando, ela será salva, né? Glória a Deus. Veja aí o versículo 8, né? Ao versículo 11. O que é que diz? No capítulo 10. Versículo... vamos ver aqui. Versículo 8. Versículo 8. Mas que diz, a palavra está está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para que a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido. Se a pessoa pregar a palavra de Deus para alguém, né? Eu e você, como um homem e mulher de Deus, como nós estamos fazendo aqui, eu e a minha futura missionária aqui, né, Kátia, está pregando a palavra de Deus. Se você crê, então vai estar o desejo dentro do seu coração. O coração, a Bíblia diz, se faz o quê? Se crê, né? Com a tua boca tu confessa, e teu coração tu creres que Deus ressuscitou dos mortos, né? Então serás o quê? Serás salvo, né? Por quê? Com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Devemos temer ao Senhor, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, né? E Ele determinou um dia que há de julgar a todas as nações. Então, ao você ouvir a palavra de Deus, você no momento pode estar até sem fé, né? E aí fica impossibilidade de crer. Mas meditando, dando ouvido à palavra de Deus, que vai acontecer, você vai crer. E sabe o que é que o Senhor diz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e virei, e voltarei para vós mesmo. Amém? E levarei vós para onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. O que me chama a atenção dentro dessa palavra, glória a Deus, né? Aleluia. É no capítulo 16 de João e o versículo de número 28, que diz assim, ó: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. No capítulo 14, né, o discípulo interroga, né: Senhor, para onde tu vais? Como há de mostrar o caminho? Filipe já diz: Senhor, mostra-nos o Pai, né? E diz: eu estou tanto tempo contigo, Filipe, e tu não conheces o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para onde tu vai? Ele disse: eu saí do Pai, versículo 28 do capítulo 16. Eu saí do Pai, né? E vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Sabe o que acontece? A palavra diz assim: ó, disseram os seus discípulos: eis que agora faz abertamente e não diz parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de que alguém te interrogue, porque cremos que saíste de Deus. Através de Jesus, os discípulos creram em Deus. Através de mim e você, anunciando o nome do Senhor Jesus, eles vão crer no Senhor Jesus e vão crer em Deus, que o ressuscitou, o seu Filho amado, e que também deu o seu Filho amado para nos salvar. Amém? E o que acontece? Haverá confissões. O povo tem que crer, você tem que crer, ainda que você não tenha tomado essa decisão, você tem que crer para não ficar naquele grande dia, né? Porque o Senhor está voltando, né? Vamos aqui meditar, né, na palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Sobre o quê? O cristão, ele deve estar o quê? Pronto para o que der e vier. Então, leia aí, minha bênção, o versículo 10 ao 15 do capítulo 13 de São Mateus. Para terminar, vamos assim dar já a oportunidade de concluir. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15. Capítulo 13. Vamos ver, cuidado, diz a palavra de Deus. Aleluia. Mateus 13 e o 15. Aleluia. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mal grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos,
e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta e eu o cure. Amém. Ela leu o versículo 15, eu disse do 10 ao 15, mas ele já está dando uma resposta, né? Os discípulos têm o coração endurecido, né? Eles ouviam a palavra, mas o coração estava endurecido. Em uma nação, o coração endurecido para crer, ter a convicção, a certeza. Muitas vezes alguém não entendia porque eles falavam em parábola, né? Outros recebiam de boa mente, não todos, né? Mas alguns não entendiam. Veja aí o versículo 10 ao 15, leia novamente. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reinos do céu, mas a eles não lhes é dado, né? Não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprirem profecias, Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, né? Com os olhos e ouça, né? E com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu cure. Glória a Deus, mesmo. O grande profeta Isaías teve um difícil ministério, né? Nosso mestre Jesus viveu também seu ministério, esta mesma realidade, inclusive citou este texto, aplicando-se assim, que o povo estava recebendo a palavra de que, irmão? Mau grado, coração endurecido, mas o Senhor queria curá-los, o Senhor queria perdoá-los, mas para isso foi necessário que eles estivessem, né, atento à palavra de Deus, para que não deixassem de aceitar a Cristo, né, e vivessem a palavra de Deus, fossem voluntários na obra de Deus, né. Deus não só aceita, né, mas procura voluntários, né. Ao perceber isso, digamos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, e seja por onde for, seja para o que for, coloca à disposição, pois não há maior glória do que a de servir ao nosso Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Não há glória maior do que servir ao nosso Deus, né? Eu quero agradecer em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor, a todos que nos seguem aí na obra do Senhor. E estou aqui, varão, com desejo de Deus que eu tenho, né? Glória a Deus. É fazer o querer de Deus, evangelizar e pregar onde Deus ele mande. Amém? Onde Deus ele mande. Estou aqui no estado de Pernambuco. Meu desejo é sair daqui do estado de Pernambuco, mas o Senhor me colocou aqui. Estava com passagem, estava com dinheiro para ir do outro lado, mas foi o tempo de Deus, né? Eu fiquei por aqui mesmo. Deus marcou encontro comigo. Glória a Deus. Quem me deu essa Rebeca linda, glória a Deus, para a glória de Deus. E eu estou aqui para a glória de Jesus, irmão, né? Essa missionária, futura missionária, Kátia Radassa, né? Johanna Reis. O nome espiritual que eu tenho dado a ela, o nome que Deus colocou no meu coração. Amém? Acompanhando a obra do Senhor. E assim vamos ganhar uma para o reino de Deus, edificando nossa família, né? Que foi o que o Senhor nos deu. Ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Amém? E viver
esperando, né, a volta do Cordeiro de Deus. Amém? Tem alguma palavra para dizer? Um agradecimento? Agradecer, né? Quero agradecer primeiramente ao Senhor, né? E por estar aqui essa noite trazendo a palavra de Deus, né? Que não é fácil, né? Não é fácil, mas temos que ir avante, né? Temos que ir avante, trazer a palavra do Senhor. Porque tem muitas almas por aí que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então estamos aqui, já é madrugada, né? Madrugada. E estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Sempre estamos aqui trazendo uma palavra que muitos precisam ouvir, né? E aqui eu agradeço. Amém. Vamos orar, né? Oremos. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor, meu Deus, nessa madrugada. Aleluia, meu Deus, pela palavra que o Senhor, meu Deus, tem se colocado no nosso coração, meu Deus. Que o Senhor nos capacite cada dia mais e que essa pregação, essa palavra seja alcançada, meu Deus, a muitos para edificação, meu Deus, aleluia, de sua vida espiritual, meu Deus. A esperança, Senhor, a fé, a confiança, a certeza, a convicção do Senhor em sua vida, as promessas do Senhor em sua vida. E aqueles que, aleluia, não têm se convertido, meu Deus, seu Espírito Santo do Senhor convença, converta. Em nome do Senhor, meu Deus, levanta o caído, os que estão caídos, os que estão enfermos, cure, Senhor, em nome do Senhor. Os que estão longe, os que estão perto, faz a obra, os que estão nos presídios, nos leitos. Creio, Deus, no Senhor, que há de fazer uma transformação por completo, uma mudança e dar vitória, Deus, em nome de Jesus, agradecendo, Deus, abençoe nosso ministério, nossa família, todos os missionários, pastores, né, em todos os lugares, ministros, Deus, da Tua palavra, Senhor, né, aqueles que pregam a palavra do Senhor, meu Deus, né, que se dedicam à obra do Senhor, Deus, em nome do Senhor, aqueles que se opôs à frente na obra, as mulheres que servem ao Senhor, né, independente de ministério, Deus abençoe cada um, Deus, na função do Senhor, Deus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por tudo, abençoe os pastores, todos em geral, Pai, bispo, diácono, apóstolos, em nome de Jesus, evangelistas, diáconos, auxiliares, novos convertidos, professores, né, em nome de Jesus, mocidade, as crianças, os jovens, os anciões, Pai eterno, em nome do seu rebanho do Senhor, meu Deus, cuide, Deus, em nome de Jesus. Amém. Na paz do Senhor. Amém. Amém.